Fala, hatersada de todo o universo! E aí, como é que vocês estão? Beleza? Hoje a gente veio aqui para trocar ideia sobre esse cara aí que vai fazer umas participações especiais em todas as séries, todos os filmes possíveis da Marvel. Aproveitou a brecha para vir trocar ideia com o maior fã e conhecedor desse nosso querido demônio ousado aí, Vinícius, o Vini do Dois Quadrinhos. Pô, valeu, vocês vão chamar então o cara que entende, é isso? Isso mesmo, já tá aqui, né? Já tá aqui, né? Tá. Vai entrar então, é isso. Assim, a gente vai falar de uma fase emblemática, que dividiu opiniões no primeiro momento e vai ser bem empolgante. Mas primeiro, antes da gente trocar ideia sobre essa fase aí secreta do Demolidor, deixa aquele likezinho, se inscreve nos canais aí nosso e do Vini. Lógico que do Vini ser inscrito, mas não custa repetir sempre, né? Um inscrito a mais sempre ajuda todo mundo. E aciona o sininho nos dois canais para toda vez que a gente chamar o cara que manja de Marvel aqui mais do que o próprio Stan Lee, vocês estarem ligados e vir conferir, beleza? Então vamos nessa. Em 2011, o conceituado escritor Mark Waid assumiu as rédeas do título do Demolidor. Ao seu lado, ele contou com desenhistas como Paulo Rivera, Chris Samnee e Marcos Martin. A série foi longeva e durou até o ano de 2014, e durante este período foi indicada a diversas categorias do Prêmio Eisner. Um grande destaque desta série é trazer um Demolidor diferente do que estamos habituados, já que a maioria dos outros escritores se aproveitam muito da mitologia criada por Frank Miller. No entanto, Mark Waid traz histórias mais leves e bem-humoradas, com o personagem se apresentando mais sorridente e com acontecimentos que parecem muito inspirados em coisas que ocorriam em quadrinhos da Era de Prata. Essa fase, ela foi muito emblemática para o personagem, porque isso, na verdade, é uma fala que não é minha. É do próprio Mark Waid, o roteirista, né, desse período, no Dois Quadrinhos. Ele disse que o Matt Murdock estava depressivo há um longo tempo. Então alguém tinha que trazer ele de volta para a luz. Aí tu vai dizer, mas o Demolidor já foi feliz em algum momento? Já, na fase Stan Lee. Lá no começo ele não tinha essa carga super pesada e tudo. Então, na prática, esse quadrinho, ele já tem um template diferente, porque tu tem um Demolidor mais alegre, sendo que desde os anos 80, quando o Frank Miller assumiu, a partir dali, todo mundo pegava um template de fazer Demolidor triste, pesado, sabe? E aí, essa fase ela vem para quebrar esse paradigma. E é muito legal, como até no próprio desenho, que ele varia aqui, tem o Paulo Rivera e o Marcos Martins, tu vê que o desenho, ele colabora pro clima, que é basicamente algo mais leve, não tá cheio de sombra. A vida do Matt Murdock agora vai dar uma guinada. E principalmente eu acho legal que é um quadrinho sobre um cara que tá se recuperando de um período depressivo ao longo das páginas, porque tem momentos que ele vai ter uma recaída, que ele vai ver a parte negativa de tudo. Então eu acho que a gente tá falando de um baita quadrinho aqui, sabe? Vocês escolheram muito bem, assim. Após o Frank Miller, ele pegar, se tornou um estigma do Demolidor. O Demolidor tem que sofrer, a vida dele tem que ser uma merda, tem que apanhar toda hora, da vida dos vilões. Não que seja ruim, né? A gente sabe que isso faz parte da mitologia, e o Mark Waid, ele se aproveita dessa situação para fazer uma coisa diferente. Retornou mais alegre, como você mesmo disse, ele tem esses lapsos, né? Às vezes ele tá totalmente de boa, só que por dentro ele tá, puta, que merda. O Fog nessa fase também tá passando por uma dificuldade pessoal, tá com câncer, ele acaba enfrentando personagens e vilões que não são do panteão dele, são personagens às vezes meio F, que nem aquele Mancha, acho que foi o primeiro que ele enfrentou nessa nova fase. Assim, a primeira vez que eu li esse primeiro encadenado aqui, né, que é, como tu falou, né, ele enfrenta primeiro Mancha Solar, depois vem o Garra Sônica, né, é muito bem falado, né, são todos vilões bem B, assim, né, e vilões meio sem graça. Mas, ao mesmo tempo, eles são bem usados. Eu acho que, por exemplo, sim, a ideia de trazer o Garra Sônica, e já fica aquela brincadeira do tipo, tá, beleza, né? É um personagem que tem um super sensível audição, então de repente tem um personagem que usa o som, sabe? Eu acho que funciona muito bem. Mas quando eu li a primeira vez, na verdade, muita gente, foi um susto, assim, porque eu achei tão, sabe,
legal, ok, sabe, nada demais. Só que é uma fase que vai te cativando, porque, primeiro assim, eu acho que um ponto legal do Mark Waid, que é uma parte legal, mas ao mesmo tempo um pouco triste. Porque essa fase ela é muito boa, mas ela é uma coisa tão leve, de boa, tranquila. Parece que ela não quer se arriscar muito. Parece que ela não quer fazer uma coisa super rocambolesca com o personagem. É uma coisa good vibes, assim. Aquele gibizinho que tu compra, vê uma aventurazinha, fecha e era isso. Eu sinto que o Mark Waid, ele parece que ele queria ficar meio escondido na Marvel, sabe? Ah, eu tô aqui, mas também não quero que ninguém me veja muito. Enfim, mas isso não significa que não seja muito boa a fase. É muito legal de ler, sabe? Mas tu tem que realmente estar preparado para algo que, ok, não era feito há 30 anos. Né? Tanto que ele até muda de cidade, ele não tá mais em Nova York. No início, em Nova York, ele recebe uma proposta, esqueci o nome da mina que contrata. Christian McDuffie. E exatamente, se torna logicamente o relacionamento amoroso dele. Eles vão para São Francisco, a identidade do Demolidor ela é conhecida. No começo ele até faz piada, usa a camisetinha, eu não sou o Demolidor. Se você parar para pensar, é meio um bosta. A ideia toda do Run é meio bosta, tipo, tirar o Demolidor de Nova York, não colocar ele contra os seus maiores inimigos, colocar o Demolidor mais tranquilo, mais leve, mudar até um pouco os seus coadjuvantes que estão com ele desde os anos 70, os anos 80, estão ali. Você fala, pô, não é à toa que o Vini, como ele disse, deu um baque, assim, né? Porque é uma coisa inesperada. Mark Waid, ele trabalha bem esse tipo super-herói, né? O gênero super-herói, né? Então ele consegue conduzir a história. Parece realmente que nunca vai ser algo grandioso. Nossa, o rei do crime vai destruir São Francisco, vai virar prefeito, como tá virando ultimamente. Mas é uma história bem conduzida. A arte ajuda, né, do Rivera, depois participa o Al Raid também, dá aquele arzinho mais tranquilo como o Madman. Tem o Chris Samney, tem o Marcos Martin também. Marcos Martins, é. Marcos Martin que desenhou um HQ que eu e o Dani já falamos aqui no canal, o Doutor Estranho Juramento, que é bem legal. Mas só pra constar, tu falou também sobre os desenhistas. Tu tem, por exemplo, cara, o Marcos Martins, que é um dos desenhistas. Olha que coisa genial. Peraí. Ah, gato, vem cá. Ele faz uma parada aqui, que é, olha que sensacional. Repara que essa é a visão noturna do Demolidor, né? Uhum. Cara, isso aqui, o meu amigo Daniel HDR definiu muito bem. É um gradeado 3D em cima de um desenho 2D. Se tu olhar assim rapidamente, tu pode, beleza, o cara fez umas linhazinhas e tal. Não, cara, ele deu profundidade com linhas num objeto 2D para fazer ele parecer que é uma página 2D, né, obviamente, para parecer cara, é muito bizarro isso aqui, sabe? E é muito legal, cara, que eles conseguem manter isso aí até o final. No final, você vê que tá caindo um pouquinho, né? Tipo, acho que cansou, foram 3 anos. Você vê que o Waid cansou um pouquinho, cara, e quer encerrar, ele quer sair. O que o Bendis queria mesmo era voltar pra DC, né, galera? Ele só faltava ele falar isso, botar num personagem de diálogo, porque tava óbvio. Ele teve uma mágoa muito grande da DC durante muito tempo, né? Hoje em dia ele conseguiu voltar, porque tinha todo um problema dele com o Dandy, de tudo, aí o Dandy saiu da DC, Mark Waid voltou, e é sucesso, assim, né? Peraí, o gato deu embora. Ele voltou e agora tá lá fazendo aquele Batman e Superman, e já tá entre os mais vendidos, então dá pra ver que o cara, parece que ele tava guardando algumas ideias, tudo pra, beleza, quando eu chegar aqui, eu vou arrasar. Eu acho também que o Mark Waid explora muito bem as habilidades e as fraquezas do Demolidor também, nas histórias que a gente vê desse run. E uma coisa que eu acho também é que esse run do Mark Waid no Demolidor, né, essa fase, ela tem toda a cara de Batman Era de Prata, tá ligado? É umas coisas malucas que acontecem também. Tem uma participação do surfista prateado, aí tem alienígena, coisas que você não espera numa história do Demolidor, né? É bacana pra caramba. Tem esse bom humor e essas coisas estranhas, assim, da Era de Prata aí no meio que no Demolidor. Cara, eu acho muito legal isso, achei muito legal isso. Acho que os caras deu carta branca aqui, imagina o pessoal falou, pelo amor de Deus, escreve do que você quiser, do jeito que você quiser aqui. E ele aproveitou bem, assim, mas como o Vini falou, principalmente no final fica um pouquinho mais claro, ele quer zarpar, né, cara? A casa dele, assim,
onde ele sente a vontade é na DC. Não que ele tenha feito trabalhos ruins na Marvel, né? Alguns são, mas a maioria é bom, né? Principalmente esse Demolidor, eu acho muito boa. Acho que, pra mim, assim, colocando frente a frente com outros escritores, outros autores, eu acho que depois do Frank Miller é a fase que eu mais gosto, porque é a única que põe o pezinho, sabe, fora da linha, porque o Frank Miller estabeleceu o personagem, todo mundo seguiu. Pode ter suas variantes, pode ter mais sofrido, menos sofrido, mais sombrio, menos sombrio, mais adulto, menos... Mas todo mundo mantém aquela linha, né? Porque é o que foi estigmatizado pro Demolidor. Pô, e algumas coisas que aparecem aí nessa fase tem reflexo, tipo, até hoje em dia. Por exemplo, nessa fase atual do Chip Zdarsky, ele traz de volta essa personagem, a Kristen McDuffie, né? Ela tava defendendo lá o Demolidor, né, quando ele foi preso. Ela tava como advogada dele. Isso é legal pra caramba, assim. Apesar de que hoje em dia, não, tipo, essa fase aí, né, do Mark Waid não tem muito a ver, né, com essa fase do Chip Zdarsky de hoje em dia, que o Chip Zdarsky traz um tom mais sério de volta, mas também, assim, tipo, divertido também. E eu acho que diversão, assim, resume, tipo, essa fase aí do Mark Waid. É bem divertido, é bem engraçadinho, coisas que você não... Né? Coisas inusitadas que você não espera ver numa história do Demolidor. Tipo, logo na primeira história lá, engraçado, ele beijando a noiva, tá engraçado pra caramba. Tem coisas sérias também, não é tipo turma do Didi o tempo todo, né? Tem coisas sérias. Tem a questão do Fog, está com câncer. Tem histórias mais sérias também. Tem aquela história lá do Demolidor, que ele fica perdido numa nevasca com as crianças. Para corroborar com o que o Lucas está falando, olha que interessante. Ele citou que a Kristen McDuffie, ela volta justamente na fase atual, né, presente do Demolidor, para vocês verem que isso já é uma grande diferença com relação às outras fases do personagem. Porque um dos templates é que as namoradas do Demolidor ou morrem ou ficam malucas. Então, de repente, a Kristen McDuffie tá aí ainda. Olha aí, é uma personagem que dá para utilizar. Então é o Mark Waid de novo fazendo uma coisa diferente aí com um coadjuvante, né? Cara, enfim, foi muito estranho a primeira vez que eu li. Mesmo, assim, umas cenas meio toscas. Aí, tipo, e toda a primeira trama aqui é uma conspiração envolvendo um item específico do universo Marvel, e aí tá todo mundo atrás, o Demolidor acaba pegando, e as pessoas precisam agora caçá-lo. Cara, tão, sabe, tipo, feliz, assim, aquelas historinhas bobas e que tu te diverte. Cara, a nota... é difícil essa, é bem difícil. É difícil. Mas eu acho que é uma fase 3,5. Só que aquele 13,5 que de 5, não sei qual é a média de vocês. De 10, pelo amor de Deus, 3,5 até doeu, quase caí duro aqui. A fase 7 de 10. Que fica naquele 7, sabe? Tu sabe que não vai cair pra cima, também não vai pra 8, e tu fica lendo. Essa é a ideia dela. Eu acho que a parte mais legal tem o arco dos filhos do Homem Púrpura. Pra mim, eu acho que é o arco mais bacana, que é quando... tem todo o lance, trabalha mais essa parte depressiva do Matt Murdock, né, e é uma história bem, assim, aí, de novo, é uma parte pesada, então aí eu acabei gostando. Pareceu um pouco mais do Demolidor mais tradicional. E aí eu acho que a pior parte... é difícil de escolher assim como tu disse, Felipe, o final ali no... aquelas partes mais ali do Demolidor com aquele novo uniforme, aquelas coisas ali, essa ideia dele mudar de cidade, sei lá, são umas coisas que eu não gostei. Eu acho que também é uma fase que se foca muito na profissão dele de advogado. Então tem vezes assim que, beleza, a história, tu vê um caso e ele resolvendo tal do caso, né? Então não é muito a minha vibe. Mas no mais é uma ótima fase, é uma fase que é legal de ler, assim. Velho, eu vou de nota 8,5, velho, que eu acho muito legal. Eu gosto dessas bizarrices, estilo Era de Prata e essas coisas assim, mais divertidas em histórias de super-heróis, eu curto bastante. Pra mim, o melhor momento, assim, é essas bizarrices, justamente, essas histórias com o Surfista Prateado, com os monstros da Universal. E, cara, sinceramente, coisa que eu não gosto... É difícil, velho, se eu for dizer assim o que eu não gosto, mas eu acho que o que eu não gosto
Eu não sei nem dizer, velho, assim, uma parada que eu não gostei, velho. Cara, Não é 10 que não é genial, mas nota 8,5 eu acho que tá de bom não é tamanho. o New Gaiman, né? Não é o New Gaiman. Se fosse descer, ele dava 10. Dou um 8,5, eu vou com o Lucas. Eu gosto muito, como eu falei, pra mim depois de anos de personagem, 30 anos de personagem, naquela época eu acho que estava nos 40 anos do personagem, deu uma renovada legal, porque eles foram para um caminho totalmente inesperado. Gosto disso, eu gosto das bizarrices, eu gosto da parte leve, que por trás tem o Demolidor sofridinho lá ainda, muita coisa ele mascara ali, mas ele tira sarro desse próprio sofrimento. Eu acho legal essa ideia, gosto pra caramba. Tem algumas bizarrices, o Terno Vermelho pra mim quebrou meu coração ali de uma certa maneira, mas o que eu não gosto, não é que eu não gosto, eu acho... Acho, sei lá, cara, acho esquisito, né? Nenhuma coisa que acontece efetivamente, assim, um acontecimento dentro da HQ é meio que o Mark Waid largando mão, assim, falando, já deu o que tinha que dar, então vamos fazendo. Não que fique extremamente jogado as coisas, né? Mas, tipo, você vê que o cara perdeu o tesão, que é só acabar, tá ligado? Falou, pô, 3 anos isso aqui. Então, acho que a má vontade, quando vai do um pouquinho depois do meio pro final mesmo, acaba meio que desanimando, né? Mas é isso, né, galerinha? Muito obrigado a vocês por essa conversa, agradeço muito ao Luquinha, ao Vini, vocês aí de casa, deixa aquele likezinho, se inscreve nos canais no plural, de novo eu sei que no Vini vocês são, mas vai lá, se inscreve de novo, chama uma amiguinha, vai todo mundo lá. Inclusive, Vini, por favor, faça seus jabás, fale aí de todos os seus projetos possíveis e impossíveis, a parte é tua agora. Pô, você pode, nesse momento lá no canal, que vai ter os programas tradicionais dos quadrinhos, e também pode entrar em catarse.me e participar dos clubes de leitura. Pô, já foi Bruno Zago, Mário Barroso, Beli Félix, cara, é só gente incrível lá. A gente vai ter esse mês, vai ser o clube de leitura com Caio Oliveira, então a gente vai ter um autor pela primeira vez, então a gente vai discutir um quadrinho dele. Enfim, vocês passem lá que vocês vão ter um conteúdo bem bacana, assim, pra quem tá realmente a fim de ler, se interessar, correr atrás. E é isso aí, galera. Então vamos nessa. Beijinhos, abraços, paz. Tchauzinho. Falou!